Dando prosseguimento às atividades, nós gostaríamos de convidar para ser o mediador desta palestra o senhor delegado Kleber Malta, por gentileza. Uma salva de palmas. E temos a grata satisfação para convidar ela que irá versar sobre competência criminal do STF, decisões e desatinos, a professora de Direito Constitucional, mestre em Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional pela PUC, Rio de Janeiro, doutoranda pela Universidade de Coimbra e autora de obras jurídicas renomadas e de extrema excelência. Por gentileza, a senhora professora Natália Masson. Boa noite, meus caros. Boa noite, Kleber, que compõe esse painel comigo aqui de debate sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço à Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal pelo convite na figura do Dr. Rony, também do Dr. Breno. Agradeço a presença de todos vocês que estão acompanhando presencialmente esse evento e também os que estão na sala ao lado acompanhando a nossa transmissão. Bom, como o juiz Sérgio Moro disse hoje mais cedo, a investigação criminal tem que ser associada a um bom trabalho, claro, né, do Ministério Público Estadual, Federal e também um desempenho adequado do Poder Judiciário. Então, Kleber, como dizíamos, nós temos um encontro marcado com quem? Com a atuação do Supremo Tribunal Federal nessa tarefa. E é isso que eu proponho que a gente discuta juntos hoje nesse encerramento aqui de evento, né, que conta, inclusive, com a ilustre presença, que eu quero louvar aqui, do ex-ministro do STJ, ex-corregedor nacional de Justiça, ministro Gilson. Obrigado por estar aqui conosco, resistindo também a esse dia longo, mas muito produtivo de debates. Pois bem, meus caros, no passado, quando eu ia palestrar em algum congresso, em algum evento, ou ministrar uma aula sobre o Supremo Tribunal Federal, era muito comum, absolutamente comum, que eu tivesse que primeiro apresentar a nossa Corte Suprema, essa desconhecida. Então, eu narrava para os alunos quem eram os 11 ministros, por quem eles tinham sido nomeados, qual era a carreira de origem de cada qual, e por aí minha fala ia. Só que nesses últimos 5 ou 6 anos, minha apresentação se alterou por completo. Por quê? Porque ao invés de apresentar a nossa corte, que agora já não tem mais nada de desconhecida, e, aliás, ao invés de comentar as decisões, as manifestações do Supremo Tribunal Federal, avaliando-as, Kleber, com relação ao sistema teorético constitucional, o que eu faço aqui hoje é quase um denuncismo. Para comentarmos as decisões do Supremo Tribunal Federal hoje, há que se ter uma certa dose de cinismo, em especial. E por quê? São vários os motivos, eu vou começar a listá-los aqui e comentá-los depois, de modo mais detido, na sequência. O primeiro talvez seja o reconhecimento de que os ministros no Supremo Tribunal Federal eles têm uma atuação política individual estratégica. Alguns que ali estão na corte mais parecem, em suas manifestações, representantes políticos, ideológicos, de certas ideias, ou até mesmo partidos políticos. Então, o primeiro problema que eu listo para comentarmos aqui é justamente esse, uma atuação política estratégica individual de alguns dos ministros. O segundo motivo, e também um motivo bastante caro à Corte, é o completo desrespeito aos prazos regimentais. Se você avaliar, nos últimos anos, nem 16% dos pedidos de vista tiveram o prazo respeitado, o que significa que os ministros não devolvem os processos para julgamento dentro do prazo regimental, que é um prazo de aproximadamente 14 dias. Pois bem, com isso, o ministro e seu perdido de vista, numa expressão jocosa, mas na minha percepção absolutamente vergonhosa, ele consegue manipular a pauta do plenário, impedindo muitas vezes que o Supremo Tribunal Federal decida uma questão. Um terceiro motivo é o absoluto descompromisso que a Corte tem com sua própria jurisprudência. Não se sabe, Kleber, qual é a decisão que deve ser seguida. Afinal de contas, não sei se o entendimento da semana passada vai prevalecer e vai se sagrar vencedor depois das plenárias dessa semana. Pior, muitas vezes eu não sei o que vai acontecer no próximo mês. E, com isso, ministro Gilson, uma das razões centrais para a existência de um tribunal constitucional, que é a de garantir coerência sistêmica e segurança jurídica, uniformizando entendimentos, ela se desconstrói, esfarela na nossa frente.
Um último detalhe. Os ministros do STF, além de manipularem a pauta com os prazos regimentais, eles não admitem e têm grande resistência a qualquer estabelecimento de um mecanismo que vise controlar a atuação. Veja um exemplo. Discute-se hoje no Brasil a possibilidade de modificarmos, de alguma maneira, a composição da nossa Corte Suprema, hoje prevista lá no artigo 101 do texto constitucional. Pois bem, ali temos um regramento constitucional que funcionaria muito bem se os poderes contribuíssem. Por exemplo, se a sabatina na arguição pública feita pelo Senado Federal fosse real. Se fosse real, teríamos ali, sem dúvida, uma contraposição de valores, de ideias, que em muito contribuiria para o debate democrático. E o Supremo tem uma resistência enorme em permitir o controle da sua atuação. Agora, imagine, discutir isso não só é possível, como é educativo. E, portanto, Kleber, muito saudável. Quando se fala hoje em colocarmos prazo para os ministros do STF exercerem o mandato, escuta-se uma gritaria de violação envolvendo o princípio da separação de poderes, o que não é verdade. O Tribunal Constitucional Alemão, que ombreia em importância com a Suprema Corte norte-americana, tem integrantes cujo cargo não é vitalício. O mandato ali é um mandato de 12 anos, ministro. Na Corte Espanhola, mandato de 9 anos. Na Corte Portuguesa, de 10. Então, não há nenhum problema em termos esse debate, essa discussão, também com relação à formatação da nossa Corte Suprema. Então, como primeira ideia que eu trago aqui a vocês, que eu convido, que ficaram até o final deste nosso evento, nesse encontro marcado com relação ao combate à corrupção. Por quê? Porque toda a investigação que foi engendrada, que for feita em algum momento, para as autoridades ou não autoridades, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o que a gente encontra quando chega na Corte? Primeiro, essa Corte, que você reconhece como tribunal, basicamente não existe. Esse é um mito interessante, Kleber, que precisa ser vencido, que precisa ser superado. Por quê? Porque os próprios dados mostram que, em termos estatísticos, nós não temos mais um tribunal. Em termos estatísticos, doutor Rony, o que temos ali é um tribunal recursal que atua de forma monocrática. Vejamos os números que eu consultei no carro vindo para este evento. O Supremo Tribunal Federal liberou, em fevereiro de 2018, o relatório das suas atividades em 2017. Atenção aos números. Só no ano passado, meu caro delegado, o Supremo Tribunal Federal recebeu 103.650 novos processos. Grave esse número. Em um único ano, o Supremo Tribunal Federal recebeu 103.650 novos processos. E como o Supremo já tinha um acervo do passado, ou seja, como a nossa Corte já tinha processos acumulados de muitos e muitos e muitos anos, só no ano de 2017, a nossa Corte proferiu 126.531 decisões. 126.531 decisões. Mas, pasmem, dessas, doutor Rony, quantas são colegiadas? Quase nada. Dessas mais de 126 mil decisões, aproximadamente 88% são decisões monocráticas. E veja, se você fizer uma conta rápida, que eu fiz agora no celular, e dividir 126.531 por 11 e por 365 dias, você chega ao espantoso número de 30 decisões, aproximadamente, tomadas por ministro, por dia, se todos os dias fossem úteis. Mas eles não são, Márcio. E esse número é absolutamente espantoso. Estatisticamente, volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal recursal e é um tribunal monocrático. Então, quando, nas palestras anteriores, os convidados falavam, é preciso olhar o que o STF vai decidir, não existe STF. Doutrinariamente, falamos muito em quê? Na existência de 11 microtribunais, cada qual instalado no gabinete de um único ministro. E dali, daquele microtribunal, cada ministro se apropriando do poder da corte, porque ele individualmente não detém aquele poder, decide o que quer, quando quer, manipulando o plenário, emparedando o plenário e, muitas vezes, impedindo que o colegiado possa se manifestar. Então, falar do Supremo Tribunal Federal hoje é analisar os 11 gabinetes que são, numa metáfora doutrinária, considerados 11 ilhas praticamente incomunicáveis. E mais, para aqueles que têm menos experiência avaliando as decisões do Supremo, eu diria especialmente eventuais alunos que estejam aqui ainda em formação. Talvez o aluno pense, professora, 32 decisões
por dia, por ministro. Isso é uma super eficiência, uai. Vem cá. Super eficiência. Qual é o proveito dessas decisões para o país? Atenção. Se você avaliar das 45 classes processuais que tramitam no Supremo Tribunal Federal hoje, quais são as mais comuns? 45 classes processuais no Supremo hoje. Sabe qual é a primeira? O que mais chega no STF? Agravo em recurso extraordinário. Agravo em recurso extraordinário, essa estrovenga que foi criada em 2011, ela representa hoje 72% das ações que chegam ao STF todo ano. Na sequência, o próprio recurso extraordinário. Depois o habeas corpus, depois o recurso em habeas corpus, depois o agravo em instrumento, mandado de segurança, blá, blá, blá. ADI, que é a ação típica da Corte Constitucional, só chega, ministro Dipp, em 9º lugar. Ano passado foram ajuizadas 194 ADIs, o que representa 0,22% de tudo que chegou na Corte. Ou seja, nada, nem 0,5% do exercício do STF foi exercício de jurisdição constitucional concentrada. Não existe ali um tribunal constitucional. Existe um tribunal que avalia agravo em recurso extraordinário, habeas corpus, recurso em habeas corpus, agravo de instrumento. Você vê que falar do STF é tão pesado que a luz cai. Falávamos que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal recursal que avalia as questões de forma monocrática. E o volume de questões que chegam até a nossa Corte Suprema, ele tem razões, né? Tem motivos. Existem, então, circunstâncias que justificam que a nossa Corte tenha que se manifestar sobre tantos e tantos casos, em tantas e tantas circunstâncias. Pois bem, a primeira razão, o primeiro motivo é o próprio desenho da nossa Constituição. Sabe, Márcio, Napoleão Bonaparte dizia que as constituições deviam ser curtas e obscuras. A nossa é o oposto disso. É uma Constituição absolutamente extensa, ampla, uma Constituição que desceu a pormenores absurdos e desnecessários. Temos, então, uma carta muito inchada, muito prolixa. E você me diz, qual é o impacto disso para a jurisdição constitucional? Por que isso impacta no número de processos que chegam ao STF? Entendam, ministro Dipp, quando a Constituição ela determina a inserção de vários temas em seu texto, ela promove o que nós chamamos de deslizamento de agenda. Opa! O que é esse deslizamento de agenda? O que é esse deslocamento de agenda, delegado André? Simplesmente eu retiro uma pretensão da agenda política, das instâncias políticas tradicionais, e desloco para o judiciário. Porque se eu tenho um direito inserido na Constituição, mas não tenho uma estrutura política capaz de garanti-lo, a coisa toda vai parar onde? No judiciário. Então, toda vez que a Constituição é muito inchada, consagra inúmeros e múltiplos e diferentes direitos, evidentemente ela promove esse deslizamento de agenda e torna questões que antes podiam ser resolvidas na seara das instâncias políticas tradicionais, transforma essas questões em questões judicializáveis. Então, essas pretensões, em algum momento, vão desembocar onde? No Poder Judiciário. Sendo este o primeiro motivo, o segundo é o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Porque, entenda, no direito brasileiro, nós combinamos a matriz norte-americana de controle difuso com a matriz alemã europeia, do controle concentrado. Então, nós temos um dos sistemas mais completos e talvez mais complexos do mundo de controle de constitucionalidade. E mesmo com os filtros que foram trazidos pela reforma do Judiciário, que é a emenda 45, de dezembro de 2004, ainda assim continuamos tendo inúmeras ações desnecessárias no Supremo. Tivemos a repercussão geral, mas ainda temos um número muito grandioso de recursos extraordinários. Tivemos a possibilidade de edição de súmula vinculante, mas ainda assim várias matérias. Não tem entendimento uniformizado. E por causa dessas duas vias de controle serem tão amplas, tudo chega à nossa Corte Suprema. Tudo chega até ela. Lembremos, para eu não ficar no passado, que o país, mergulhado nessa intensa crise, que é política, que é econômica, que é financeira e, consequentemente, é também jurídica, assistiu a primeira e a segunda turma a julgarem no primeiro semestre questões que são absurdas. Algo que eu não consigo imaginar sendo resolvido por uma Corte Suprema que seja digna desse nome. Ministro, a segunda turma do STF avaliou um habeas corpus no primeiro semestre que envolvia um furto tentado
de chicletes e desodorante, cujo valor não ultrapassou R$ 42. Imaginar que esse furto tentado não teve solução nas instâncias inferiores e que a questão foi ao Supremo Tribunal Federal é um absurdo, porque não é papel de um tribunal constitucional decidir uma questão dessa. Pequenez, jurídica. Outro exemplo agora com a segunda turma, para não ficarmos só na primeira. A segunda turma, no recurso extraordinário 881-864, decidiu uma questão importantíssima para o país no primeiro semestre do ano passado. Decidiu quem foi o campeão brasileiro de 87. Finalmente soubemos que foi o Sport, não o Flamengo. O mundo acabando, o país ruindo, e o Supremo Tribunal Federal organizado para dizer que o Sport Recife venceu o Campeonato Brasileiro de 87. Tudo é digno de aplauso essa decisão, mas talvez existissem outros temas muito caros a nós, que o presidente da corte se furtou de colocar em pauta. Para poder pautar o quê? Para poder pautar esse recurso extraordinário. Porque, entendam, se existe uma coisa escassa nesse mundo, é o tempo. O tempo e a energia. Uma Corte Suprema tem que ser seletiva. Uma Corte Suprema decide pouco, Breno, para decidir bem. Ela não decide todos os casos, porque ela se concentra em questões que são, naturalmente, mais importantes. Eu sempre trago como exemplo o que nós temos na Suprema Corte norte-americana. A nossa Corte Constitucional foi moldada à imagem e à semelhança da Corte Suprema nos Estados Unidos, composta por 9 juízes. Aquela corte não julga mais que 90 questões por ano. Mais cedo eu lhe disse que o Supremo decidiu no ano passado 126.531 questões, enquanto a Suprema Corte norte-americana prolatou aproximadamente 80 decisões dos mais de 7.000 pedidos que chegaram até a Corte. E como é que eu consigo fazer essa filtragem? Eu permito, pela regra dos 4, Rule of 4, que a Corte não julgue um processo que ela não deseja julgar. Falta isso ao Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de, discricionariamente, decidir que não vai decidir uma questão, mas de maneira limpa, honesta e transparente. Eu vou selecionar, nesses milhares de casos que chegam, aqueles que têm impacto nacionalmente falando. E os demais eu não vou decidir. Por quê? Porque eu não quero. Vai fazer trânsito em julgado nas instâncias inferiores, como acontece na Suprema Corte norte-americana, que decide, então, aproximadamente 80 processos. Na década de 80, lá nos Estados Unidos, eles iniciaram um processo que a gente chama de apoiamento. Quando 3 ministros queriam julgar uma questão e faltava o 4º voto, para que eles tivessem os 4 interessados, dos 9, 4 interessados em julgar uma questão, o que acontecia? Um desses ministros dava o seu apoio, o seu apoiamento, para dizer, olha, tem 3, eu vou dar o voto de apoio, e aí a questão vai ser julgada, vai ser discutida por nós aqui na Suprema Corte. Os textos jurídicos dessa época dão conta de uma explosão de casos sendo julgados pela Suprema Corte norte-americana. Uma explosão, um absurdo, algo que tinha que ser freado. E quando eu fui consultar os números, no auge da crise, a Suprema Corte norte-americana julgava aproximadamente 140 processos por ano. A explosão eram 140. Imagine. Então, volto a dizer, tempo e energia são coisas escassas. Uma boa Corte Constitucional precisa fazer o quê? Precisa dosar a sua atuação e, de alguma forma, ser seletiva naqueles processos que ela vai enfrentar. Até porque a pauta do STF, além de muito misteriosa, tem um espaço muito reduzido. Porque, entenda, o presidente da Corte é que decide quais processos ele vai pautar em cada sessão plenária. Mais importante, Rony, do que sabermos quais foram os processos pautados pelo presidente, é avaliarmos quais foram os processos que não foram pautados. E por que não foram? Márcio, meu amigo delegado, me questionou por que Carmen Lúcia não pautou as ADCs 43 e 44, que pediam a análise de um dispositivo importante do Código de Processo Penal, que envolve a possibilidade de cumprimento, né, da prisão após a condenação em segunda instância. Eu disse a ele, não vai pautar. Por quê? Porque o poder do presidente é discricionário. Ele escolhe quais são as ações que vão ser pautadas. E sabe por que ele escolhe? Porque o Supremo tem acervo. Esse excessivo número de processos faz com que hoje a Corte tenha no acervo mais de 700 processos que estão prontos para julgamento. Estar pronto para julgamento significa que o relator já votou e liberou o processo para pauta. Quando o presidente quiser, ele pode pautar.
Então, por exemplo, a antecipação do parto do feto que tenha sido contaminado pelos Irovicas, isso é constitucional ou não? Está lá no Supremo, o relator votou. O dia que um presidente resolver pautar, saberemos. Essa semana tivemos a discussão da terceirização da atividade fim das empresas. Ainda não foi agora que o Supremo decidiu, mas um pedido de vista interrompe. Será que o julgamento continua? Hoje, enfim, são questões que o presidente define. E se ele tem mais de 700 processos prontos para julgamento, ele escolhe qual ele vai pautar. E se ele não pautar uma determinada ação específica, você não pode cobrá-lo. Por quê? Por que razão você o cobraria pelo processo X se existem outros 700 na fila? Quem tem acervo tem desculpa. Quem não tem acervo recebe o processo com o voto do relator e tem que imediatamente colocá-lo em pauta. Então, um tribunal sem acervo é um tribunal sem álibi. Porque o acervo parece um fardo, mas ele não é. Ele é um álibi para o presidente do Supremo Tribunal Federal manipular a pauta da maneira como ele quiser. Não só colocando o que ele deseja que seja votado, mas especialmente escondendo aquilo que ele não quer ver decidido. Veja o caso desses recursos extraordinários que eu mencionei e do habeas corpus. Com que grau de urgência eles passaram na frente de outras questões tão mais importantes que estão no Supremo Tribunal Federal aguardando um espaço na pauta. Uma consulta no site do STF vai dar conta a vocês de que existem 59 processos na Corte que estão com voto liberado pelo relator desde o século passado. E existem 210 que estão liberados há 11 anos. Ou seja, são questões que a Corte quer evitar. E como é que a Corte se esconde? Nunca pautando aquele processo. Voltando aqui a uma outra questão que eu considero importante. Sempre pensamos, pelo menos nesses últimos 8, 10 anos, que essa atuação excessivamente monocrática do Supremo Tribunal Federal devia-se realmente ao acúmulo de processos, mas que era só uma adequação administrativa. O tribunal tem um fardo muito grande, recebe processos demais, e aí, então, é preciso liberar, de alguma forma, que as decisões monocráticas sejam prolatadas para que a coisa ande e possa funcionar. Mas o tempo mostrou que, na verdade, essa excessiva monocratização da Corte, ela é também estratégica. Por quê? Porque os ministros, com isso, eles conseguem, como eu disse, emparedar o plenário, evitar o plenário e impedir que o plenário se manifeste. Existem diversas situações em que um ministro individual consegue, então, usurpar o poder que pertence à Corte e, a partir daí, ele faz valer a sua política pública, o seu interesse jurídico na causa, sem que nós, jurisdicionados, nunca possamos saber qual é, efetivamente, a opinião do colegiado. Antes da gente listar alguns exemplos, e todos são emblemáticos e envolvem altas figuras da República, eu queria só lembrar aos senhores uma segunda questão. Esse excesso de processos que chega ao STF não deriva só da natureza da nossa Constituição e do nosso sistema de controle de constitucionalidade. O protagonismo que a Corte exerce hoje deriva também de uma covardia evidente que assola os outros dois poderes. A crise de legitimidade que ataca o poder legislativo e, obviamente, a estrutura do executivo em frangalhos faz com que realmente algum poder tenha que sobressair. Márcio, vou parafrasear Copérnico, que dizia, não há vácuo na natureza. Eu lhe digo, não há vácuo no poder político. Sempre que alguém descumpre um mandamento constitucional e não faz aquilo que a Constituição havia determinado para si, abre-se um espaço para que outro poder ocupe aquele lugar. E é o que temos assistido, especialmente em temas que são, Rony, divisivos. Todos os temas hoje que encerram desacordos morais razoáveis são temas dos quais legislativo e executivo se escondem. Se escondem e não querem se manifestar. Por quê? Porque, de alguma forma, eles são absolutamente reféns de votos. E se o tema é divisível em sociedade, e eu preciso dos votos dos torcedores do Bahia e dos torcedores do Vitória, eu não quero enfrentar a questão. Eu quero deixar que esse custo político recaia sobre um tribunal que não depende desses mesmos votos para se eleger, para se manter no cargo. Então, por isso, essa ausência dos outros dois poderes faz com que o judiciário crie esse protagonismo, que muitos chamam hoje de ativismo judicial. É bom considerarmos que existe uma diferença na judicialização, que é fruto do desenho da nossa Constituição e do nosso próprio sistema de controle. As coisas tinham que ser assim mesmo, porque quisemos que fossem assim na Constituição, um Supremo com muitas atribuições,
um judiciário com muitas tarefas, aparecendo em várias searas. Mas isso é a judicialização. O ativismo é quando o judiciário decide questões para os quais ele, a priori, não estaria apto a se manifestar. Eu estou lembrando de um exemplo aqui, que é o da DPF 132. Esse é um bom exemplo, Kleber, pelo seguinte: materialmente, não há que se discordar da tese firmada pelo Supremo. Quando o Supremo, na DPF 132, equivale às relações homoafetivas, às relações heteroafetivas para efeitos de casamento, materialmente a Corte acerta, em alguma medida. Materialmente, não tem correção teórica a fazer. Mas eu lhes pergunto, senhores, o caminho era esse? O caminho, na interpretação do parágrafo 3º do 226, que diz que a união estável é a relação entre homem e mulher. Aquilo ali é um dispositivo que, na minha percepção, não enseja dúvidas. A Constituição disse claramente o que seria a união estável. O Supremo estende o conceito de união estável, permite a relação homoafetiva, como casamento, como união estável, etc. A sociedade aplaude. Mas eu lhes pergunto, o caminho era esse? A legitimidade aqui teria sido alcançada se nossos representantes, que estão aptos a promover mudanças formais no texto constitucional, tivessem decidido essa questão. E antes que alguns dos senhores argumentem comigo que o legislativo nunca faria, porque o legislativo é conservador, eu lhes digo que os legisladores não são alienígenas, que foram postos no Congresso Nacional contra a nossa vontade. O legislativo tem a nossa cara. Por quê? Porque foram por nós escolhidos. São nossos representantes. E se a sociedade um dia está pronta para manifestações mais liberais e libertárias por parte do legislador, que eleja um legislador que esteja à altura dos seus anseios. E não que espere que o Supremo Tribunal Federal, de forma paternalista, resolva todos os problemas que nós temos em sociedade. No ano passado, eu recebi o ministro Aires Brito na minha pós-graduação para a aula magna. Logo após a aula magna, nós tivemos um debate, eu e o ex-ministro Aires Brito, que foi o relator dessa DPF. Claro que eu toquei nesse ponto com ele. Perguntei, ministro, como foi tomar essa decisão, especialmente diante da literalidade do texto constitucional? E ele me disse, Natália, eu passei muitos dias em minha casa, refletindo, pensando, eu andava para os lados, refletia muito, e a ideia não me vinha, porque eu notava os argumentos positivos de ambos os lados. Até que um dia, ele me disse, era um domingo à tarde, e eu olhei para o texto constitucional e pensei, um parágrafo não pode separar o que o amor uniu. Aí eu falei, ministro, isso é lindo. Mas é claro que pode. Porque é um parágrafo da Constituição. E se a Constituição não vale mais nada, e se um parágrafo da Constituição pode ser afastado, o que nos resta? A barbárie, o caos. Porque hoje eu estou afastando um parágrafo que me interessa, mas amanhã, alguma decisão autoritária e solipsista de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que constranja a nossa intersubjetividade, ela vai afastar algo que nos é muito caro. Então, eu não posso abrir essa porteira em nenhum momento. E o Supremo abriu. E depois disso, em inúmeros outros momentos, o que nós assistimos na nossa Corte Suprema foram decisões, muitas vezes, dissociadas do texto constitucional. Decisões que nos constrangem quando é preciso comentá-las. Eu vou lhes dar um exemplo. E, mais uma vez, materialmente a questão não me interessa. O que realmente me interessa é que possamos discutir a forma como ela tem se apresentado. Vejamos, por exemplo, a situação de 4 ações originárias e 2 ações cíveis originárias que estão no Supremo Tribunal Federal, agora de volta. Essas ações tiveram liminar concedida pelo ministro Fux em abril e setembro de 2014. Foi quando ele estendeu o auxílio moradia para todos os magistrados da esfera federal, da esfera estadual, e equiparou também os membros do MP. Com essas 4 ações originárias e 2 ações cíveis originárias, Fux tomou uma decisão que impacta de maneira muito significativa nos cofres públicos. Por ano, o auxílio moradia dos magistrados custa aproximadamente 863 milhões. Como estamos completando quase 4 anos, multiplique isso, porque já são mais de 3 bilhões num orçamento da União que tem sofrido cortes, que inclusive impactam vocês, delegados. Aquele corte de 44% representava 1/4 desse valor, concordam? Enfim, se vocês são favoráveis ou não a essa questão, não é o ponto. Não discuto aqui se aquilo é só uma reposição de valor,
né, de um salário que não encontrou mais amparo em algum reajuste que o Executivo não fez ou não aprovou com o Legislativo em algum momento. Não discuto isso, não discuto a circunstância do país ser miserável. Dados indicam no Brasil que mais de 70% das pessoas sobrevivem mensalmente com um valor que é inferior ao do auxílio moradia. Mais de 70% dessas pessoas, no Brasil, não sobrevivem com mais de R$ 4.300. Se é assim, são dados que devem ser considerados. Agora, veja, não me importa se é devido ou não, isso é uma discussão que o Supremo tem que fazer, não eu. Agora, veja, eu quero ouvir a opinião do colegiado. E o Fux, quando concedeu a liminar e sentou no processo, durante 3 anos e meio, impediu que o plenário se manifestasse. E essa não é, obviamente, uma crítica que se dirige ao ministro de forma individual. Ele fez o que todos fazem. Quando, então, começamos a ameaçar a questão para o Fux, você vai sair da relatoria dessas ações, Carmen vai redistribuir, etc., ele autorizou a liberação para a pauta. Ela pautou para 18 de março. Desculpa, ela pautou para 21 de março. No dia 18, o que ele fez? Como relator, autorizou que uma Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União fosse discutir a questão. Não tem discussão, a Câmara quer a aprovação disso. Então, o resultado saiu agora por esses dias, e, claro, há uma recomendação de que haja o reajuste para que, então, aquela composição salarial possa ser feita. Mas, veja, durante 4 anos, o país assiste ao pagamento sem saber o que o plenário pensa sobre a questão. Por quê? Porque um ministro sozinho se apropriou da competência da Corte e resolveu decidir por sua própria conta. E eu disse, isso não é privilégio dele. Veja um outro exemplo. Quando no auge da crise, antes do impeachment acontecer, a então presidente Dilma Rousseff resolve nomear Lula como ministro de Estado. A nomeação tensionava conceder a ele o quê? Foro especial, por prerrogativa de função. Há ou não desvio de finalidade neste caso? Nunca saberemos. Por enquanto, cada um tem aqui a sua opinião. A Constituição disse, no 84, inciso 1, nomear e exonerar livremente ministros de Estado. Esse livremente significa para exercer a função efetivamente, com alguma competência e atribuição, ou significa sem desvio de finalidade? Eu não sei, porque quando ele foi nomeado, o Gilmar concedeu um mandado de segurança suspendendo a nomeação. E o Gilmar, ao invés de liberar imediatamente o processo, para que o colegiado avaliasse se havia ou não razão naquela decisão, mais uma vez, resolveu engavetá-lo. Quando o Gilmar liberou, já não fazia sentido, eu já tinha uma presidente suspensa, eu já tinha um processo de impeachment em curso. Então, muitas vezes, o que os ministros fazem é isso. Ao pedirem vista de um processo, eles impedem que o julgamento seja continuado. Ao concederem liminares sozinhos, monocraticamente, impedem que o colegiado aprecie a questão. E o colegiado é importantíssimo, porque é o debate estabelecido no colegiado, André, que faz com que aquela ideia que, inicialmente, de um ministro pudesse ser mais radical, receba o quê? Um banho cáustico, que é o debate. Porque nenhuma ideia sai igual depois de um debate. Se eu trago uma ideia a vocês, e é possível que façamos com ela um debate, ou minha ideia sai fortalecida, porque ninguém foi capaz de refutá-la, ou minha ideia cai, porque alguém pode dar nela um tiro fatal, de morte, não é? Pois bem, o que temos assistido no Supremo Tribunal Federal é isso, e ao contrário do juiz Sérgio Moro, que hoje, na palestra dele pela manhã, terminou com uma fala que eu achei muito otimista. Ele disse que depois dessa tempestade vem luz e dia claro, né? Eu digo a vocês, não espero dias mais felizes. Primeiro, porque a reforma política não passou. Então, o Congresso Nacional que vai se formar esse ano é tão medonho quanto o dos anos anteriores. Especialmente porque continuaremos com essa distorção que é o voto proporcional. O voto proporcional, num sistema de pluripartidarismo, num presidencialismo, só pode gerar o presidencialismo de coalizão falido que nós temos hoje. Então, era preciso fazer uma reforma política para, mudando a composição do Congresso Nacional, termos alguma esperança que aquele que vai, na verdade, ocupar o Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tem alguma esperança em terminar esse mandato. Muitos comentaristas políticos já dizem que quem entrar ano que vem talvez não consiga concluir o seu mandato. E vocês bem sabem o quanto o país sangra nesse processo que é o impeachment. No presidencialismo, a superação das crises é muito difícil, ela é muito dolorosa, diferentemente do que temos no parlamentarismo, em que eu posso simplesmente, pelo voto ou moção de desconfiança, promover a queda do gabinete, ou novas eleições gerais, e, com isso, estabelecer um novo governo com um novo primeiro-ministro, superando, de forma quase indolor,
mas essencialmente rápida a crise. No presidencialismo, não. No presidencialismo, a gente tem que sangrar para superar isso. E veja, o recado que eu deixo, especialmente aos alunos que estão acompanhando, vocês que são profissionais, que têm muita experiência, sabem do que eu digo, mas aos alunos que estão acompanhando aqui, eu diria o seguinte: a primeira regra é, o Congresso Nacional é realmente tenebroso, mas sem ele não se governa. A segunda é muita ingenuidade depositar essa carga de esperança que o Brasil deposita num único tribunal. Então, meu conselho é, não sejamos mais caudatários dessas decisões que, muitas vezes, de forma absolutamente irresponsável e, pasmem, inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal toma. Obrigada. Primeiramente, parabéns pela palestra vigorosa, crítica. Eu acredito que, com certeza, traz uma grande contribuição. Bom, agradeço ao colega, que é o Dr. Paiva, Rony, pelo convite para participar do evento. É uma oportunidade única poder acompanhar isso de perto. Assim como outros colegas, a gente deve aproveitar realmente essas oportunidades aí de aprendizado, de troca de experiências. Acho que para todos é muito complicado, por vezes, vir, assim como os palestrantes também. Realmente a palestra é de empolgar. A professora Natália me perguntou ali, nos bastidores, ali, acabamos de nos conhecer, se eu era o constitucionalista da PF. Aí eu falei para ela, olha, eu gosto muito da matéria, mas eu, na verdade, principalmente depois da fala, e eu acho que ficou apropriado, eu falei para ela que eu era o especialista em casos espinhosos. Então, bom, enfim, dentro do que foi falado aqui, principalmente das atividades do Supremo, eu acho que um pouco dessa angústia também se aplica na questão da persecução criminal, no que compete à atividade do Supremo, que implica, posteriormente, ali na investigação, ou mesmo na ação penal. Da parte da polícia, posso te dizer, ouvindo tudo que foi falado aqui, que, sim, claro que não cabe à polícia fazer questionamentos institucionalmente, e nem mesmo os delegados na sua atuação. Cabe fazermos o que estamos tentando fazer, que é, dentro desse contexto, realmente fazer com que a polícia preste o melhor serviço para a sociedade, no meio de toda essa temática, no meio de questões que são relevantes. E eu acho que a Polícia Federal tem conseguido apresentar um bom trabalho. Voltando um pouco agora para a questão do combate à corrupção, várias questões importantes foram tomadas, várias decisões foram tomadas em questões importantes nesse ano mesmo. A polícia... Oi? Sim, foram, e outras também. E foram a colaboração, a própria questão da condição coercitiva. Para fazer o enfrentamento disso, quem acompanhou aqui mais cedo a palestra da área que falou sobre os novos sistemas, aqui feita pelo Dr. Andrei, percebeu a nossa preocupação em dar vazão realmente para as questões que chegam até a polícia. Então, se vocês viram que toda aquela preocupação, aquela estrutura para trabalhar com moeda falsa e, eventualmente, um crime previdenciário, que são crimes também que devem ter um tratamento adequado, imagina o cuidado que a gente tem na polícia para poder trabalhar no combate à corrupção. Então, é da mesma maneira. Enquanto você tem ferramentas para combater, para potencializar essas investigações no atacado, nas demais temáticas, a polícia optou, há cerca de 3 anos, mais ou menos, quando a Lava Jato começou a avançar aqui para o Supremo, a temática, quando surgiram as colaborações que chegaram até o Supremo, a polícia optou por criar um grupo específico de trabalho com pessoas que já tinham alguma experiência na área para atuar, realmente, dar uma atenção maior e trabalhar caso a caso para tentar dar a resposta que a sociedade esperava.
O resultado disso, eu acho que ele foi muito produtivo. Hoje, enquanto no restante das investigações, a gente tem uma média aí em torno de 2 anos, é o tempo que se leva para a finalização de inquéritos relacionados a combate à corrupção, que circula em torno de 9.500 a 10.000 inquéritos na Polícia Federal, 2 anos, que é um tempo, assim, não é o tempo ideal. Estamos trabalhando para diminuir. Porém, nos inquéritos do Supremo, especificamente, essa média chega a 10 meses. A gente tem conseguido fazer. Isso. E vocês gastam 10 meses na produção do inquérito. Eu lembrei do caso do Renan Calheiros, de 2007, pelo qual ele foi recentemente denunciado, né? 2007, o inquérito foi encaminhado, a Procuradoria demorou exatamente 5 anos para oferecer a denúncia, e o Supremo depois demorou mais 4 para poder receber e instaurar a ação penal. Claro que, quando a Corte foi instaurar a ação penal, grande parte dos crimes já estavam prescritos. E ele só pudemos ter a ação penal instaurada contra ele pelo peculato, né? Realmente, isso acontece, é a regra do jogo, mas é até uma pergunta que depois eu vou até te colocar, mas eu não acredito que, quando da previsão constitucional de atribuição dos tribunais superiores, talvez não houvesse essa perspectiva de tanto volume de trabalho chegar até as cortes superiores. Eu acho que a gente está passando por um processo de adaptação. Nesse ponto, a polícia tem tentado cumprir com a parcela dela, eu acho, com certo êxito. Precisamos, claro, evoluir nisso aí. Eu acho que esse tempo ele poderia realmente, ele deve cair. A formação de grupos específicos para tratar da questão da corrupção, ela leva uma especialização e uma experiência que possibilita uma melhoria contínua nisso aí, e eu acho que acabou sendo um grande ganho. Hoje nós temos no Supremo, de temática levada lá pelo grupo de inquéritos especiais, em torno de 160 inquéritos. É um número razoável. Esse número caiu um pouco agora, depois da alteração da restrição do foro prerrogativa. E de denúncias da Lava Jato, decorrentes já do trabalho feito, é em torno de uma dúzia, mais ou menos, que tem hoje no Supremo. Esse número de 160 inclui tanto o Lava Jato quanto corrupção não relacionada à Lava Jato, porque Lava Jato você tem aquele conceito inicial lá, começou com o juiz Sérgio Moro, com Petrobras, mas você tem depois os desdobramentos a partir disso e outras temáticas, mas é importante a gente ter um olhar diferenciado, assim como é importante você conseguir manter uma estrutura para dar vazão em tudo que chega na polícia, que é em torno de 100.000 inquéritos também, é importante que a gente tenha também, no que é prioritário, você ter um grupo dedicado para poder fazer isso bem. Então, essa é basicamente a estrutura da polícia, hoje voltada para isso. Os colegas mandaram aqui algumas perguntas. Algumas eu vou sintetizar, como algumas versam sobre o mesmo tema. A primeira, dentro do que você falou aqui, quais as principais decisões do STF que a senhora entende que contribuíram para aumentar a eficácia da justiça criminal? Você consegue identificar isso? Bom, eu creio que a jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal ela tenha um impacto significativo na jurisdição criminal da Corte. A decisão que nós vimos na questão de ordem da ação penal 937, em 3 de maio agora de 2018, ela nada mais é do que um reflexo do que a Corte, desde a década de 90, vem fazendo para tentar, de alguma forma, restringir o acesso a si, justamente porque o acúmulo de processos tem um custo político e institucional que o próprio mensalão, ação penal 470, mostrou. Então, a decisão que o Supremo toma em 99, ao cancelar o item 394 da sua súmula, acabando com a perpetuação da jurisdição, é um primeiro exemplo de jurisprudência defensiva na área criminal. Outro foi tomado agora, e é o mais recente, o mais polêmico, e o Supremo ainda tem um encontro marcado com as questões que não foram solvidas naquela manifestação. E, aliás, eu deixo aqui minha crítica ao modo como a questão também foi decidida. Se, em questão de ordem, um ministro pode levantar
a restrição a um dispositivo constitucional já não existe mais inércia da jurisdição e nem necessidade de provocação, porque, em questão de ordem, um ministro pode propor a reavaliação de um dispositivo constitucional e restringir a incidência dele, que foi o que aconteceu. Não que eu seja favorável ao foro. Democracias muito consolidadas, como a do Reino Unido, da Alemanha e até mesmo dos Estados Unidos, não têm a previsão de foro por prerrogativa de função. Tourinho falava foro privilegiado para condes e barões, para autoridades é foro especial por prerrogativa de função, sem usar outra expressão que, sinceramente, é equivocada, porque privilégio dá sempre a noção de vantagem pessoal e individual, que não é o caso aqui. Mas, mesmo em Portugal, por exemplo, onde eu estudo, em que temos foro por prerrogativa de função, esse foro alcança, ministro Dipp, 3 autoridades: o presidente da República Portuguesa, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Geral. São 3 autoridades com foro. No Brasil, estima-se que aproximadamente 60 mil autoridades tenham foro. A decisão do Supremo na ação penal 397, questão de ordem, abarcou menos de 1% dessas autoridades, porque abraçou os 594 deputados federais, 594 congressistas, 513 deputados federais e 81 senadores. Né, um colunista lembrou bem, é como a música do Wesley Safadão. Quer dizer, então, que só esse 1% é vagabundo? Já que a senhora tocou no assunto do foro, uma coisa que a gente tem acompanhado, o trabalho vinha sendo feito junto ao Supremo e com a queda de alguns inquéritos, algumas dúvidas realmente ficaram. Você percebe que realmente há grupos políticos poderosos, estruturados, e várias dessas investigações caíram, às vezes, até mesmo para a justiça estadual, de interior e tudo mais. O que você acha? Você acha que o judiciário está preparado para poder enfrentar isso também? Como o Supremo não delimitou o alcance da sua decisão, cada tribunal agora está se manifestando de uma maneira. O STJ, do qual o senhor é egresso, por exemplo, e já presidiu, decidiu recentemente, numa ação penal, que os governadores também agora só têm foro para questões que sejam referentes a atos praticados na função e durante o mandato. Da mesma forma, o próprio STF, em 12 de junho, a primeira turma, num inquérito específico, resolveu estender também essa decisão da Corte para os ministros de Estado. Então, não se sabe ainda qual vai ser o alcance. Agora, a bem da questão, é preciso repensar esses resquícios aristocráticos numa Constituição como a de 88, que se pretende muito republicana. Porque, como eu dizia, são mais de 60 mil autoridades com foro. A Constituição Federal já foi, por demais, generosa na estipulação desse foro especial para variadas autoridades. O grande problema, no entanto, são as constituições estaduais. A Constituição Federal abriu a porta, mas as constituições estaduais, Márcio, escancararam as janelas. Imagine concedermos foro especial para mais de 55 mil vereadores. Não são todos os vereadores que têm foro, porque as constituições estaduais todas não estabelecem isso no TJ, mas imagine a realidade de entregarmos foro especial. Quando eu digo rever esses resquícios aristocráticos de uma Constituição que realmente se pretende muito republicana, eu penso, inclusive, e talvez até com muito mais ênfase, nos congressistas. Se você avaliar no site Congresso em Foco, um congressista, ou melhor, um deputado federal, falemos deles em específico, são só 513 deputados federais, mas cada deputado federal custa ao contribuinte R$ 179 mil por mês. O que significa que cada deputado federal custa ao contribuinte R$ 2.140.000 por ano. Ah, mas ele não recebe o teto, que está hoje perto dos R$ 33 mil? Sim, ele recebe o teto de 33 mil. Mas eles também têm auxílio moradia de R$ 4.235. Eles também têm uma verba de R$ 101 mil que eles vão distribuir, não é, para a contratação dos seus assessores, de forma que um deputado federal custa R$ 179 mil por mês ao contribuinte. E, além da Câmara pagar o auxílio moradia, a Câmara mantém 432 apartamentos funcionais. O Senado Federal, ministro, mantém 72 apartamentos funcionais. Qual é o custo para a administração desses imóveis, né? Então, quando a gente pensa em rever a estrutura do Estado, é começar por essas questões. Tá bem? E agradeço muito as perguntas, né, que foram feitas aqui. Que o pessoal agora animou, já está competindo com o Moro, já. Vamos lá. Bom, professora, parabéns pela espetacular intervenção. Dentro de uma interpretação atenta dos valores constitucionais
e recentes decisões do STF sobre restrição de foro por prerrogativa de função deve ser... eu não estou acostumado com as letras. A minha já é difícil, eu posso ajudar. Aplaudida... Já li muita não letra. deveria ser seguida, deve ser alguma coisa tipo seguida por simetria pelas demais autoridades com prerrogativa de foro. Bom, a senhora... Sim, é o que eu mencionei. Os tribunais estão um pouco atônitos, os superiores e os inferiores, com relação ao que deve ser feito, porque chegaremos, então, ao absurdo, se o STJ entendeu que os governadores só têm foro para atos praticados na função, que o mesmo 105, inciso 1, a linha A, que trata do governador, por exemplo, seja agora utilizado para restrição do foro dos desembargadores, que seriam, então, julgados em primeira instância. Qual o sentido que isso terá futuramente? O Supremo vai ter que, aos poucos, dosar essas questões. Às vezes, quando eu digo que o Supremo é ativista em um ou outro ponto e critico a decisão, é possível que, numa interpretação muito cretina, alguém pense que eu faço uma defesa, por exemplo, do Legislativo. Eu faço uma defesa aqui da Constituição, que ela seja emendada nos pontos em que queremos alguma mudança, em que queremos alguma alteração. Até porque essas alterações elas vão ser um pouco mais objetivas e precisas. O Supremo, nessa decisão, ele abriu aqui uma discussão que chegou a ponto do juiz federal hoje mais cedo dizer, bom, então eu acho que a gente devia acabar com o foro para toda e qualquer autoridade. E aí você me perguntou se nós estamos prontos para isso, para enfrentar essa questão. Talvez não. Talvez sim. O fato é que existem hoje 17 mil juízes e esse mesmo número igual praticamente membros do MP com foro, e que deixariam de ter e passariam à primeira instância. É uma discussão bastante arrojada, mas que demandaria algum debate e nunca, nunca, jamais poderia ter sido feita numa questão de ordem, né? O Supremo tem feito muito isso, e quando a pessoa concorda com a decisão, ela aplaude. Eu sei que o ministro Barroso encerra o nosso evento amanhã, não é? Sim. Eu ia contar um caso. Não. Na verdade, eu tenho um caso interessante para contar envolvendo o ministro, sim. Ele foi dar uma palestra na cidade, na Universidade Federal, onde eu me formei, no interior de Minas, e o evento recebeu o nome dele. Então, era a Semana Jurídica, em homenagem ao ministro, não era ministro ainda, em homenagem a Luiz Roberto Barroso, etc. E a instituição tinha um gradeado com catraca, né, para a gente poder passar o cartão e marcar a presença ali. E aí tinha o senhor João autorizado, determinado, né, ali na catraca, determinada a não permitir a entrada de quem não tivesse tal cartão. Então, eu era do centro acadêmico, eu vi de longe o Barroso descer do táxi, vindo com a pasta dele. Quando ele chegou na catraca, ele pediu para entrar. O senhor João disse, tem um documento? Tem a carteira? Ele disse, não. Aí o senhor João disse, então não entra. Aí ele virou de lado e falou, bom, tudo bem. E saiu, mas aí nós fomos resgatá-lo e tal. Mas o Barroso é relator, foi relator no ano passado, de um habeas corpus, que é o 124.036, no qual a primeira turma, basicamente, num habeas corpus, em que essa questão constitucional não havia sido tocada, determinou que a interrupção da gravidez até a 12ª semana era válida. Isso não é habeas corpus. Numa decisão tomada por uma turma, em que 3 ministros votaram em um sentido. 3 ministros é um número muito menor do que você conquistar, né, uma maioria para aprovar na Câmara e no Senado, em conjunto, uma legislação que supere essa norma. Por mais que você, materialmente, seja favorável à legalização, à descriminalização, não importa, do aborto até a 12ª semana, por mais que materialmente você concorde com a decisão e seja liberal nesse sentido, é preciso avaliarmos se o caminho que está sendo escolhido é o adequado. Porque, em algum momento, o pau que está batendo em Chico vai bater em Francisco. E se você permite que a Corte atue nesse sentido, quase como um legislador positivo, desvirtuando o que o Código Penal estabeleceu em algum sentido, só porque o Código é antigo, ou só porque o Congresso Nacional não tem coragem para enfrentar a questão e mudá-la, é permitir que qualquer regra legislativa seja, em algum momento, superada pelo STF. E eu, particularmente, não estou de acordo com isso. Por quê? Porque o legislativo ele pode ser caótico, confuso, e carecer atualmente, especialmente pelos problemas de corrupção, de legitimidade. Mas ali eu tenho uma fonte de debate, que é democrática, e não numa corte constitucional em que uma turma com 5 ministros pode, então, promover o esfarelamento de um dispositivo constitucional. Eu acho que, constitucionalmente, não estamos preparados para aceitar isso, por mais que alguns ministros se imponham como vanguarda iluminista da sociedade. É importante termos um caminho mais legítimo para que as decisões sejam tomadas, para que haja superação de certos entendimentos.
Mas qual o caminho? Porque, como a senhora mesmo falou, não tem vácuo na política. Então, a falta das decisões também acaba levando que o STF, em algum momento, tenha que apreciar. E teria algum caminho, porque também não temos... O caminho é o do legislativo, não existe outro. O caminho é o do legislativo. Se você pensar que, em 2001, em setembro, o legislativo votou e aprovou a emenda constitucional 35, que, de alguma forma, mitigou significativamente o regime de imunidades, você percebe que, com um pouco de pressão, o legislativo atua. A emenda 35 acabou com a licença do processamento. O Supremo Tribunal Federal, na esfera criminal, ele tem, inclusive, né, a pecha de não condenar, etc. Mas, de 88 até 2001, o Supremo só podia processar criminalmente um parlamentar se antes a Casa Legislativa desse a sua licença, a sua autorização. E, pela lógica franciscana de dando que se recebe, que parlamentar que concedia a autorização para o seu colega ser processado? Nenhum. De 88 a 2001, o Supremo Tribunal Federal simplesmente não recebeu, nem da Câmara nem do Senado, a autorização para processar criminalmente parlamentar. Por quê? Porque o texto constitucional exigia, no 53, no parágrafo 3º, que essa licença fosse dada. Foi com muita pressão popular que a emenda 35 fez morrer essa licença. O Supremo entendeu que a norma tinha caráter processual, aplicabilidade imediata, todos os pedidos de licença que estavam, na época, parados, aguardando, né, uma autorização da Casa, o Supremo deu andamento. Mas isso começou outro dia. Começou em 2001, em setembro. Então, a mudança tem que vir do legislativo, e a mudança do legislativo, como eu disse, vem de nós. É preciso, por exemplo, fazer uma reforma política. As eleições que acontecerão agora em outubro ainda serão marcadas pelo odioso voto proporcional. O odioso voto proporcional que permite a existência desses partidos nanicos, que são legendas de aluguel, expressão da qual deveríamos ter vergonha de que existisse. Eu acho que eles estão aplaudindo, assim, em definitivo, né, o final, dizendo, chega, não, né? Já deu a noite. Eu acho que amanhã eles estão tem gostando. mais. Mas tem assim, pelo que a senhora falou, é possível entender que essa estrutura do Supremo, talvez, na sua visão, não seria o ideal para o enfrentamento de diversas questões que causam esse gigantismo de decisões monocráticas e tudo mais. Mas também qual a solução se boa parte se a atribuição está amarrada por questões materialmente inseridas formalmente inseridas na Constituição? Como sair desse ciclo? Porque se está lá, se é vinculado, como... Essa sua pergunta está me lembrando, né, uma construção que fazem muito com pessoas como eu, que são professores de carreira. Né? Eu sou da academia, sou doutrinador e professor de carreira. E dizem sobre o professor o seguinte: quem não sabe fazer, ensina. Né? Então, eu não tenho solução para nada, né? Assim, basicamente, nem eu, nem vocês todos, mas talvez juntos tenhamos. Né? É preciso constranger o Supremo, para começar, com elementos de linguagem intersubjetiva que impeça que a Corte faça algo que a gente não reconheça, ou que a literalidade da Constituição não reconheça. Mas seria uma questão legislativa? Muitas das questões são legislativas, sim. E o legislativo só vai mudar quando uma reforma política permitir que o legislativo mude. É um absurdo que, por exemplo, Celso Russomano tenha sido eleito deputado federal em 2014 com 1.500.000 votos e que tenha levado para a Casa Legislativa, por exemplo, Fausto Pinato com 22.000 votos. Alguém sem expressividade política. Mas eu sou favorável a ele. Sim, mas no sistema proporcional, esse tipo de aberração é possível. Aberração legislativa. Pode ter tido uma excelente atuação na Casa. Mas essa formação no sistema proporcional, ela permite o surgimento desses partidos que vão depois, né, formando muitos deles o centrão, vender tempo de apoio, por exemplo, na TV, no rádio, né, do fundo partidário. Então, uma reforma política seria essencial, mas se ela for digna desse nome. Ela tem que ser digna desse nome. E o Supremo, se puder, podia também não atrapalhar em algumas questões. Eu vou tentar te sintetizar. Por exemplo, só um minuto, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira foi aprovada com algum escalonamento para ser iniciada agora, não é verdade? Em 2018. Se a cláusula de barreira já tivesse sido permitida pelo Supremo Tribunal Federal quando a legislação a impôs há 10 anos, na eleição passada, em 2014, 14 dos 31 partidos políticos registrados não teriam conseguido 1,5% de votos nos 9 estados. Ou seja, a gente teria se livrado de 14. Não teria sido melhor?
Bom, eu vou, para encerrar, eu vou sintetizar. Tem várias perguntas aqui sobre o mesmo assunto, é mais técnico, e eu acho importante, até porque são várias perguntas sobre esse mesmo ponto. Vou fazer duas das perguntas, que aí já matam essa questão. Como a senhora vê a decisão do ministro Lewandowski sobre o afastamento da então presidente Dilma, mantendo-se direitos políticos nesta eleição, mesmo após o impeachment? As outras perguntas, elas complementavam, e eu no sentido que, se há algum questionamento sobre uma eventual eleição da ex-presidente, se poderia haver algum questionamento após, agora, realmente ela exercer o direito político a partir da decisão que alguns questionam. Volto a dizer que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, pode enfrentar algumas questões, mas se furta. E, em algum momento, os fantasmas eles aparecem. Né? Tem um poema do Fernando Pessoa que eu adoro, que ele fala cadáveres que não foram enterrados. Em algum momento, eles ressuscitam, eles se apresentam. Quando o impeachment da então presidente Dilma Rousseff aconteceu, e isso se passou em 31 de agosto de 2016, alguns mandados de segurança foram apresentados na Corte Suprema, em que a Corte poderia ter discutido esse fracionamento da votação que o ouvinte aqui da palestra questionou. O senador do PT, Humberto Costa, apresentou na abertura da sessão de julgamento no Senado, quem preside a sessão de julgamento é o presidente do Supremo, na época era Ricardo Lewandowski. O senador petista Humberto Costa apresentou um pedido de fracionamento da votação. A Constituição estabelece a pena de perda do cargo com inabilitação e uso da preposição com me parece muito claro. A legislação também indica uma votação única. No entanto, a autoridade máxima ali, naquele órgão julgador híbrido que se transformou o Senado Federal, era o presidente do Supremo, Lewandowski, e ele acatou o fracionamento da decisão, da votação. Na primeira votação, Dilma foi condenada à perda do cargo. Na segunda votação, ela foi absolvida na pena de inabilitação, porque os 2/3, ou seja, os 54 senadores, não foram conquistados. Foram 42 votos favoráveis à inabilitação, mas não os 54 exigidos. Imediatamente, alguns mandados de segurança foram apresentados no Supremo questionando a decisão. Esses mandados de segurança estão todos engavetados, porque a Corte não quis enfrentar esse fracionamento, porque o país já tinha vivenciado um parto, 9 meses, de um processo de impeachment, onde eu disse aos senhores, e acredito muito nisso, o país sangra duramente. Dessa forma, ela manteve os direitos políticos intactos, em que pese a teoria constitucional indicar que as penas deveriam ter sido votadas uma única vez. Mas o fato de o ministro que recebeu esses mandados de segurança, o saudoso e falecido muito prematuramente Teori Zavascki, não ter trazido a questão ao plenário fez com que a Corte sepultasse o entendimento. E parece, então, que é válida essa votação em 2 tempos. Porque o Supremo não vai agora rediscutir esse ponto, em que pese a teoria constitucional ser contrária. Porque na DPF 378, inclusive relatada pelo ministro Barroso, que estará aqui amanhã, todo o procedimento de impeachment já havia sido revisto em dezembro de 2015. E o processamento que o Supremo aprovou em dezembro de 2015, nessa DPF, que é a 378, continha uma única votação, e não esse fracionamento. Agora, o Supremo não vai ressuscitar esse cadáver, né, que, como diz Pessoa, a gente não enterrou direito. Bom, professora, são diversas outras perguntas, eu acho que a maior parte delas nós respondemos aqui pela temática. Eu vou verificar com a organização como é que a gente, de repente, uma ou outra que não foi, possa ser inserida, respondida aí no site do evento. Quero agradecer mais uma vez pela palestra, eu acho que foi muito contributiva, desperta a crítica, o raciocínio, a gente precisa disso. Parabéns mais uma vez. E acredito que está encerrado mais cedo, um pouquinho, começou um pouco antes, né? Tudo isso, okay. Eu também agradeço muito o convite, eu renovo o agradecimento ao Rony, ao Breno e ao Paiva, e ao Márcio também, que foi meu contato aqui. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui no evento, foi um prazer enorme trazer alguma ideia aqui, ou pelo menos incitar o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, porque bater em cachorro morto, legislativo e executivo, já não tem graça, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Convidar o senhor delegado Breno Diniz para que possa fazer a entrega do certificado e dos troféus, por gentileza.